Você nunca parou para pensar, no entanto, olha como a memória é uma das coisas mais importantes em nossa vida. Sem ela, nosso cotidiano seria 100% diferente e eu vou provar isso para você agora. Preste atenção. Bom, nesse vídeo, vou abordar um assunto que, sem percebermos, usamos de maneira automática, simplesmente, a todo instante, mas que não paramos para prestar atenção em como isso é fundamental para a rotina do nosso dia a dia. Antes de mais nada, deixe eu basear todo esse conteúdo explicando sobre alguns aspectos históricos, sobre como a memória é funcional para a nossa vida e sobre os tipos de memória que existem. Sem memória, o dia teria que ter a duração de uma semana ao invés de 24 horas, pois nós precisaríamos de muito mais tempo para realizar as coisas. Veja por quê. Imagina se todos os dias você tivesse que pensar muito para amarrar seu tênis, se você não tivesse a memória motora de como realizar esse ato funcional. Se todos os dias você tivesse que focar atenção para dirigir seu carro e você apresenta o mesmo desempenho dirigindo de quando realizou isso pela primeira vez. Imagina se você tivesse que sempre olhar no mapa para poder chegar até a escola, faculdade, trabalho ou na casa de amigo ou parente. A vida seria impossível sem memória, concorda? Olha que interessante como o conhecimento sobre alguns aspectos da memória foram descobertos. Esta é Brenda Milner, uma neuropsicóloga canadense que nasceu em 1918. Ela descobriu que a memória humana depende de múltiplos sistemas. Ela estudava pacientes que haviam sofrido lesões no hipocampo. Hipocampo é uma região do cérebro. E como as circuitarias neurais não estavam íntegras, esses pacientes sofriam crises epiléticas. Brenda Milner percebeu que as lesões nessa região do cérebro faziam com que os pacientes perdessem a capacidade de memorizar certos tipos de tarefas. Mas olha que interessante, os pacientes conservavam a memória prévia à lesão, isto é, a memória antiga estava preservada, no entanto, tarefas novas não eram aprendidas. Interessante, não? Por exemplo, esses pacientes não conseguiam lembrar de lugares, de coisas que tinham visto recentemente. Dessa maneira, o paciente conseguia se lembrar que há anos tinha viajado para a praia, porém não lembrava que ontem tinha ido a um restaurante. Esse é um tipo de memória que depende de conhecimento consciente. É a chamada memória declarativa. E, esses mesmos pacientes conservavam boa capacidade de aprender tarefas motoras, pois essas são aprendidas subconscientemente. Por isso, os pacientes aprendiam, por exemplo, a realizar embaixadinhas se treinassem, mas não lembravam de tê-las treinado. Lembrar de ter treinado pertence à memória declarativa, consciente, e o treinamento e ganho das habilidades motoras, ou seja, ser capaz de realizar as embaixadinhas habilmente faz parte da memória de procedimento, onde a repetição faz com que o desempenho seja cada vez melhor na tarefa treinada, desenvolvendo a memória motora. Esses fatos aconteceram na década de 1950. Foi a partir daí que surgiu o conceito que existem diferentes tipos de memória e que elas são armazenadas em diferentes regiões do encéfalo. Antigamente, pensava-se que a memória fosse única e armazenada num único local. Atualmente, sabemos que isso não é verdade. A memória é resultante da interação de diversas partes do cérebro e existem diferentes formas de memorização. Existem algumas formas de classificação dos diferentes tipos de memória. Vamos a elas. A memória pode ser classificada de acordo com o conteúdo da informação ou a função da informação. Baseado nisso, existe a memória prospectiva. Ela dá a capacidade de lembrar o que deve ser feito no futuro e exige planejamento. Com essa memória é possível saber, por exemplo, que há uma reunião marcada para as 7 horas do dia seguinte, com isso, organizamos nossa rotina. Há também a memória verbal. Trata-se da lembrança de eventos que envolvem palavras como, por exemplo, uma história contada por alguém ou a letra de uma música. Outro tipo de memória é a visual, que é utilizada para lembrar de figuras, imagens, cenas. Você provavelmente já conheceu alguém, um colega de estudo de classe, um vizinho ou no trabalho que quase não anota as coisas que o professor e instrutor fala porque ele tem memória fotográfica. Para estudar ele lembra das imagens que o professor passou. Essa é a memória fotográfica. Além disso, a pessoa lembra do que foi dito num determinado momento do passado. Essa é a memória auditiva. Existe, também, a memória de procedimento. Esta está relacionada à lembrança de um procedimento associado a uma habilidade motora, como andar de bicicleta, nadar ou dirigir. Além desses tipos de memória que são baseados no tipo de informação, existe uma outra forma de classificação, baseado no tempo em que a informação é armazenada, ou seja, quanto tempo essa memória dura. Assim, existe a memória de trabalho. É um estágio inicial que depende da atenção dada ao assunto, dura pouco tempo depois de terminado o evento a que se refere.
Esse tipo de memória, a memória de trabalho, é utilizado para guardar um número de telefone enquanto está sendo teclado, por exemplo. Logo depois, o número é descartado pelo cérebro. O nosso organismo procura fazer o que é relevante. Se não preciso mais dessa informação, isso é descartado, assim posso focar atenção em outras coisas a partir de agora. Existe, também, a memória de curta duração ou memória recente. O cérebro armazena a informação tempo suficiente para que ela seja utilizada, e isso pode corresponder a minutos, horas e até dias. A informação guardada pode ser algo lido no jornal, em sites de notícias da internet, por exemplo. E existe a memória de longa duração. Essa é responsável pela lembrança de episódios ou fatos que aconteceram no passado, sendo também chamada de memória autobiográfica. Note que existem diferentes classificações, porém, você percebe como elas se relacionam. Memória autobiográfica, como uma viagem que você fez nas últimas férias ou uma festa que você foi há muitos anos, são exemplos de memória autobiográfica. E essa mesma memória autobiográfica, quanto ao conteúdo, trata-se de memória declarativa, onde lembramos de algum episódio ocorrido em nossa vida e declaramos, contamos, nos expressamos falando sobre como o episódio ocorreu. Porém, quanto à duração, trata-se de memória de longo prazo, pois é algo que está armazenado há muito tempo no cérebro. Como exemplo, podemos citar um dia ruim no trabalho por motivo de discussão que tivemos alguns anos atrás. Esse fato pode ter te marcado e tornou-se memória de longo prazo, mas também é declarativa. Bom pessoal, então acabamos de ver que existem diferentes tipos de memória, aquela que podemos lembrar pelo nosso próprio esforço, como uma lembrança de viagem, a letra de uma música, entre outros exemplos. E temos a memória de procedimento, que como o próprio nome diz está relacionada à execução de tarefas. Por exemplo, após anos de treino o ginasta faz acrobacias que a gente só acredita porque, de fato, estamos vendo a realização daquelas coisas impossíveis para a maioria de nós. Porém, de tanto treinar, isto é, de tanto repetir, os movimentos vão sendo aperfeiçoados e tornam-se verdadeiras habilidades, e isso é um tipo de memória, no caso, memória motora. Em relação a descobertas e expansão de conhecimentos, esse foi apenas um dentre vários exemplos existentes na história, mas note como a evolução do conhecimento ocorre também de maneira acidental. Nesse caso, estavam mirando numa coisa, curar a pessoa da epilepsia, porém acabaram descobrindo mais informações a respeito da memória. Curioso, né? Mais vídeos curiosos e educativos são apresentados pelo canal Bom Senso. Inscreva-se e assista. Isso é cultura útil. Toda nova informação relevante expande nossa mente, nosso conhecimento e, com isso, novas conexões neurais são realizadas, tornando nosso organismo mais vivo, mais produtivo e saudável. Reveja esse e outros vídeos. A repetição faz com que a informação possa ser armazenada, fortalecendo as ligações entre as células nervosas e propiciando mais saúde para o nosso cérebro. Expanda sua mente e aumente seu conhecimento sobre os fatos relevantes que apresentamos. Aliás, um tema interessantíssimo que possuímos nesse canal é a plasticidade neural. Você não tem ideia de como nosso organismo é maleável e consegue se moldar, se adaptar de acordo com os estímulos que recebe. Inscreva-se e veja nosso arsenal de conteúdos interessantes que dispomos. Comente a respeito, pois a troca de informações é outra maneira de crescermos. Até logo! A gente se vê. Ou não.